Fala pessoal, vamos responder a primeira pergunta desse módulo, né? Que é por que o Bitcoin só valoriza com o tempo? No longo prazo, realmente o Bitcoin só se valoriza, né? A gente tem até um áudio muito engraçado que roda nos grupos de WhatsApp, que é aquele Bitcoin tá tendência de alta desde que nasceu, né? Às vezes tem uma queda de 20, 30, 40%, mas tá em tendência de alta, né? É um pouco dessa brincadeira, porque quando você pega o gráfico do Bitcoin no longo prazo, né? Ele realmente está sempre subindo, mas tem uma coisa muito específica que garante que isso aconteça, que são dois fundamentos bem específicos. A gente vai falar de dois deles agora, para a gente começar essa parte de dados, que é bem importante você entender. A gente passou por eles brevemente no começo do curso, que a gente falou de duas características, o Bitcoin é escasso e o Bitcoin é deflacionário. Mas é bom a gente entender o porquê que isso acontece e qual que é realmente a efetividade dele no longo prazo. Então vamos juntar esses dois mecanismos do Bitcoin, ele é deflacionário e ele é escasso, né? Isso faz com que a moeda ao longo prazo realmente só se valorize contra toda moeda que a gente tem hoje no mercado, que são as moedas inflacionárias, as moedas fiduciárias, né? Se a gente pegar isso para analisar, o Bitcoin hoje ele tem o que a gente chama de halving, que é uma ferramenta, né, ali para os mineradores e para o ecossistema, para a gente ter cada vez menos bitcoins sendo emitidos, e sim ele fazendo essa curva que vocês estão vendo nesse gráfico aqui do lado, que garante que ele no longo prazo emita cada vez menos bitcoins e tenha menos bitcoins no mercado. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá bom? Então de 4 em 4 anos cai a emissão do bitcoin pela metade. Isso força ao mercado, por conta da escassez dele, que só vão ter 21 milhões de unidades e já foram mineradas 90% até agora, né? Então só quer dizer que só tem 10% de bitcoins que vão ser minerados, o restante já está todo no mercado, né? Um ponto de escassez muito forte, e a cada 4 anos essa escassez ainda é jogada pela metade. Então ela é cortada pela metade realmente para criar essa sensação de escassez no mercado e esse déficit que o mercado tem a sensação que está acontecendo, mas por ele ser matemático isso realmente acontece na prática. Então a gente tem 21 milhões de unidades de bitcoins a ser minerados e a gente tem aí a cada 4 anos isso sendo quebrado pela metade, criando mais escassez no mercado, forçando sim cada vez mais os mineradores vendendo, né, os bitcoins que eles acabam criando, né, e recuperando através da mineração, através das validações e das informações, e consequentemente tendo que jogar no mercado cada vez menos bitcoins, né. Então, se você pensar que a cada pessoa que compra uma quantidade grande de Bitcoin, como as grandes empresas esse ano, né, comprou grandes quantidades, alguns bilhões de dólares em Bitcoin, vão deixar esses bitcoins totalmente fora do mercado, a gente tem muitos bitcoins que estão ali deixados de lado. E a gente tem mais um ponto ainda para se atentar, os bitcoins que foram perdidos ou estão imóveis há alguns anos. Sim, a gente tem uma quantidade de bitcoins ali que estão totalmente parados desde a sua criação, né? Então quer dizer que às vezes foi um desenvolvedor que trocou com o Satoshi Nakamoto, um desenvolvedor que mandou para o outro para uma carteira, e aí talvez ele tenha esquecido as palavras-chave dessa carteira e nunca mais ter mexido nela, né? Não recuperou essa carteira e esses bitcoins estão parados. Então não são 21 milhões de unidades. Hoje o mercado fala ali algo de entre 15 e 17, mas a gente não tem certeza se esses bitcoins estão realmente totalmente perdidos ou se eles estão simplesmente mesmo guardados em algum lugar para algum momento no futuro. Mas isso tem carteiras com algumas milhares de bitcoins realmente parados, né? Então a gente tem muito menos bitcoins do que está previsto pelo white paper do Bitcoin. Então a moeda é cada vez mais escassa, né? E cada vez tem menos moedas. Então esses dois pontos fazem com que o Bitcoin no longo prazo respeite isso, porque tem cada vez mais gente entrando, cada vez mais gente conhecendo o Bitcoin, conhecendo as teses deles fundamentalistas, né? Conhecendo ele como moeda, conhecendo ele como via, né? Uma nova via que antes não tinha no mercado, e agora as pessoas estão começando a flertar realmente com ele e adquirir isso. A gente viu esse ano, por exemplo, países, né, adotando o Bitcoin, como El Salvador, com essa imagem aqui do lado, El Salvador adotando o Bitcoin como moeda principal e colocando algumas milhões de pessoas do dia para a noite a transacionar Bitcoin via Light Network. Então você pensa nisso, né? Então imagina se hoje tem ali por volta de 2% da população que está usando o Bitcoin, imagina quando isso for 10, quando for 20, 30, ou se em algum momento a gente chegar a 50% da população. Então realmente a gente não tem um Bitcoin por pessoa. Mesmo se todos os milionários no mundo quisessem ter um Bitcoin, já não seria possível, né? A gente só poderia ter
ali no caso 21 milhões de milionários, e a gente sabe que existem muito mais milionários que isso. Então esses dois pontos, né, são pontos bem importantes. Então você ficar acompanhando o halving, né, que é essa taxa de emissão que acontece de 4 em 4 anos, que ela seta o ciclo de mercado, a gente vai falar de ciclo de mercado na próxima aula, né? E ela seta também o comportamento do mercado inteiro a partir das vendas desses bitcoins, né, é muito importante. Então, para essa primeira aula, né, vale super se atentar para esses dois fundamentos do Bitcoin, né? Escassez e deflação, né? Então, esses dois pontos são importantíssimos para o Bitcoin e, no caso, na minha opinião, os mais fortes da criptomoeda. Tem outros dados bem importantes que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Dados on-chain e analistas que desenvolveram teses para você analisar também o preço do Bitcoin, para você entender cada vez mais o que acontece nesses ciclos de mercado e nesses momentos de mercado. Mas a gente tem que ficar muito atento a esses dois que eu falei nessa aula, porque ele que vai reger todos os outros, podemos dizer assim, outras formas de ver os dados, né? Porque o Bitcoin é totalmente público, a blockchain é totalmente pública, as transações são totalmente públicas, então a gente consegue consumir todos esses dados e criar teses para você saber aonde, quando e qual o melhor momento de investir na criptomoeda. Vale lembrar que essa é a tese de investimento do Bitcoin, esses dados são do Bitcoin. Cada criptomoeda em tese tem o seu comportamento, às vezes ela é inflacionária, né? Às vezes ela tem queima de token, né? Então o Bitcoin não tem nenhum desses mecanismos, tá bom? Mas no caso, essas são as características que a gente está apresentando nesse modo do Bitcoin específico. A do Ethereum é diferente, a da Solana é diferente, a da BNB é diferente. Então, cada criptomoeda tem as suas regras e seus dados on-chain para serem analisados, que aí você consegue entender qual o comportamento que a criptomoeda vai seguir no longo prazo. Mas o Bitcoin ainda, por ter uma dominância muito alta sobre o mercado, que hoje está em 42%, 43%, ele ainda consegue reger muito, né? Ele consegue ditar muita coisa que acontece no mercado. Tanto que se o Bitcoin cai ali 10%, o mercado inteiro acaba derretendo juntamente com ele, né? Então tem ainda esse ponto ali comparativo do Bitcoin e de outros ativos, né? Mas isso é bem importante salientar que isso que a gente vai estar mostrando nesse módulo, esses dois pontos que eu já falei, é somente do Bitcoin, tá bom? Não é nem de nenhuma outra criptomoeda, e a gente vai ver os dados do Bitcoin e, consequentemente, você pode pegar essa tese e também olhar um pouco outros dados on-chain de outros projetos, aprendendo como fazer com esse. Você vai começar a aprender também nesse módulo, como também analisar algumas outras criptomoedas. Mas tem um ponto bem importante, né? Eu preciso de todo um suporte para fazer essas próximas aulas acontecerem, né? Então eu vou convidar você para ir lá pro meu quarto comigo, para minha mesa, né? Pro meu quarto não, pra minha mesa que fica no meu quarto, que é onde eu tenho todo um ambiente que eu gosto de sentar para fazer essas análises. É o meu quarto, é minha cadeira, é meu computador, eu não vou estar aqui no estúdio, né? A gente vai para lá, porque aí eu tenho tudo já instalado, né? Eu tenho minha MetaMask instalada, eu tenho todos os meus gráficos preparados, eu tenho tudo. Então a gente vai sentar na minha mesa, você vai sentar do meu lado, né? Na minha mesa, e vai aprender tudo comigo, como eu analiso todos esses padrões do Bitcoin. Ah, Isaac, você olha gráfico, você não olha? O que você analisa de dado on-chain? Aonde buscar esses gráficos? Aonde buscar esses dados? O que é Glassnode, né? Então eu dei só uma palhinha nessa primeira aula. A gente vai para lá porque a gente vai ter muito mais aulas agora, a gente vai passar por cada ambiente ali que o Bitcoin tem para mostrar para você através dos dados. Então bora lá para minha mesa que tem muito para você aprender. Chega mais.